Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu tô aqui para falar a respeito de você fechar brechas espirituais. Eu tinha feito uma reflexão no canal há um tempo atrás, acho que foi alguns meses atrás, em que eu disse que o mundo espiritual é como as baratas, né? As baratas são como demônios. Elas entram onde tem sujeira, onde tem escuridão, buscando um alimento e geralmente quando tem uma brecha, entendeu? Faz um tempo que eu tava refletindo sobre isso. E aconteceu aqui na minha casa, né? A gente geralmente fecha todos os ralos para a barata não entrar. Mas o meu marido foi tomar um banho, deixou uma brecha aberta e aí a barata saiu, né? E aí depois eu mandei mensagem pra ele, eu disse, olha, você deixou a brecha aberta, você deixou o ralo aberto, a gente tem que lembrar de fechar. Ele disse, eita, foi mesmo, esqueci, me desculpe e tal. E aí a barata entrou. E, gente, eu tenho medo de barata. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir. Tem gente que não tem, mas eu sou mulher e tenho, e beleza, né? Aí, ainda bem que tinha uma mulher aqui em casa que tava cuidando do meu filho e conseguiu matar a barata pra mim. Ela deu uma chinelada, deixou a barata estatalada ali no chão. A barata já tava meio zonza, que ela tinha botado inseticida, né? A gente pensou que ela tava morta, porque botou inseticida. Aí ela ficou parada lá. Quando a gente menos espera, ela correu pro corredor. Ela, pá, deu uma chinelada. E isso me fez refletir que as baratas, elas entram na casa quando tem brecha. E na nossa vida espiritual, o inimigo entra quando também tem brecha. Então a gente tem que ter cuidado nas brechas que a gente tem na nossa vida e buscar fechar essas brechas. Uma das coisas que o inimigo tenta agir na minha vida é através da raiva, entendeu? Porque eu tenho um temperamento voltado mais para impulsividade e tal. E aí o que eu percebo, o inimigo, sabendo que eu sou uma pessoa mais impulsiva, coloca pessoas no meu caminho para me causar raiva, para me causar estresse, para distrair a minha reação emocional por ser impulsiva, né? E imatura. Eu tenho que admitir que a maturidade emocional é uma coisa que Deus está trabalhando aos poucos comigo. E eu espero que Deus complete a boa obra. Ele vai completar, né? Porque Deus não faz nada pela metade. Se eu continuar buscando a Deus, Ele vai completar a boa obra, eu vou adquirir domínio próprio e vou parar de ser tão impulsiva, né? Então, se você tem um temperamento igual ao meu, saiba, tem solução e esperança para você. Deus pode tratar o seu coração e você se tornar uma pessoa mais tranquila, mais de boa, sabe? E aí, eu percebi que o inimigo tenta usar isso, entendeu? Levanta pessoas que já foram dele, até que já buscaram a Deus, mas que hoje em dia não busca mais, não tem comunhão com o Senhor, e acabam sendo instrumentos do inimigo, né, para me fazer raiva, para me atingir. E aí, o que eu comecei a fazer? Orar, né, gente? Porque sempre que a gente tiver em dúvida do que fazer, ore. Porque Deus vai mostrar o que você deve fazer. Então, eu comecei a orar. Sempre que eu percebi que uma pessoa ia me tirar do sério, ter uma situação conflitante, eu orava, 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 orava. E sempre, sempre eu era vitoriosa. E uma coisa eu digo pra vocês sempre vão ser vitoriosos quando vocês colocarem a vida de vocês diante do Senhor em oração, tá? Porque a oração pode muito em seus efeitos. Se vocês entendessem o poder da oração, vocês não deixariam de orar nenhum dia. Ah, mas eu não tô motivada, ah, mas eu não tô com vontade. Mas a gente tem que orar mesmo assim. Com vontade, sem vontade, a gente entendendo a importância da oração, o quanto a gente fica blindado orando, a gente precisa orar, gente. A gente precisa orar, a gente não pode deixar um segundo de orar, porque é através da oração que a gente garante proteção, livramento, entendeu? Que Deus age na nossa vida, entendeu? Através do nosso relacionamento com Ele. Aí, eu percebi, teve uma vez que eu ia me encontrar com uma pessoa, que eu percebi, vai ter treta, vai, a pessoa vai tentar me tirar do sério, vai falar coisa pra me ferir. Eu comecei a orar, preparar o terreno, entendeu? Então, seja uma pessoa esperta, vai se encontrar com uma pessoa que é complicada, já ora antes, prepara o terreno espiritual para quando a pessoa vier, ela entrar numa atmosfera, num ambiente espiritual, a pessoa vai entrar num ambiente, ela vai sentir um ambiente espiritual, entendeu? Porque quem é espiritual entende, e se alguém tá pelo maligno, ela entende também, que tem alguma coisa diferente ali naquele ambiente, que ela vai mudar até o comportamento dela. Quando a pessoa quiser brigar com você e você estiver na paz, bota um louvor na sua casa, você vai ver essa pessoa se acalmar. Por quê, gente? Porque é espiritual. Tem pessoas que querem arrumar treta com você, não é com você, entendeu? Não é você, pessoa, não é porque ela tem algo contra você, é porque o inimigo tem algo contra você. Principalmente quando você busca Deus, o inimigo não quer ver você com comunhão com o Senhor. E aí ele tenta fazer você ter raiva, ter sentimentos negativos para você sentir culpa, entendeu? A culpa que Deus levou na cruz, né? O inimigo tenta fazer você sentir muito culpado. Por exemplo, você comete um erro, comete um pecado, aí Deus lhe perdoa por aquele pecado, mas o inimigo vai ficar martelando na sua cabeça. Ah, lembra daquele dia que você pecou? Ah, lembra não sei o que, não sei o que. Pode ter certeza, quando uma pessoa chega pra você, pra esfregar na sua cara os seus pecados do passado, essa pessoa tá sendo usada pelo inimigo. Porque é Satanás que faz isso, sabe? E aí tem pessoas que fazem isso, né? Chega até nós, e aí quando a gente começa a falar do Senhor, por exemplo, a pessoa começa a dizer, mas você tem tal e tal pecado, como é que você se acha no direito de falar do Senhor? Você não tem moral para falar do Senhor. O inimigo, ele é acusador, né? Ele é conhecido como acusador. Então,
Assim, gente, pecado a gente sempre vai ter, entendeu? Algumas pessoas têm numa área, outras em outra, mas acontece que Deus levou os nossos pecados na cruz. Então eu sei que eu sou falha, eu sou pecadora, inclusive tenho muitos pecados e que eu tenho consciência deles, mas eu continuo falando de Deus, por quê? Porque eu sei do propósito que Deus tem na minha vida, eu sei que Deus me ama, e hoje em dia eu entendo o meu valor, porque tempos atrás eu não entendia o valor que eu tinha pro Senhor. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu entendo o valor que eu tenho para Ele. E eu sei que o meu valor não é definido por ser humano nenhum, somente pelo Senhor. E depois que eu entendi isso, minha mente mudou completamente. Eu acho que eu me considero, né, uma outra pessoa. Pessoa totalmente diferente, porque minha mentalidade mudou muito. Então, uma coisa que eu digo para vocês: percebeu que uma pessoa complicada vai falar alguma coisa que você pensa assim, eita, fulano vai fechando meu ponto fraco, vai falar aquilo, vai me causar muita irritação. Já ora, já entrega a Deus. Deus, ó, essa pessoa aqui é o inimigo travestido, entendeu? De pessoa. E tá querendo me tirar do sério, Senhor. Eu coloco essa causa nas tuas mãos, eu coloco essa situação nas tuas mãos. Dai-me domínio próprio. Peça, gente, pelos frutos do Espírito, pode pedir, entendeu? Deus quer que a gente peça, a gente só não pode pedir mal, só não pode pedir errado. Como lá em Tiago diz, né? Vocês não recebem porque vocês pedem mal, pedem para os próprios prazeres. Ou seja, você não pede, às vezes, uma coisa a Deus para ser edificado, para edificar outras pessoas, né? Peça para Deus aquilo que Ele já quer te dar e você vai receber. Deus quer te dar domínio próprio, Deus quer te dar paciência, Deus quer te dar amor, paz, enfim, todos os frutos do Espírito Ele quer te dar. Então, quando você ora pedindo os frutos do Espírito, Deus vai te dar, porque Ele já quer que você tenha. Ele já quer que você tenha uma comunhão com Ele, uma proximidade com Ele. Então, Deus vai ficar feliz de te dar o que você está pedindo, sabe? Então, peça domínio próprio. Se você está em dúvida, assim, eu tenho dificuldade de me dominar, o meu temperamento tal. Peça domínio próprio, diga a Deus, Deus, olha, eu preciso desse fruto do Espírito. Eu preciso, porque se eu estou buscando mais ao Senhor, vai chegar um momento que eu vou precisar dar o meu testemunho assim como cristã, e eu não posso estar explodindo por qualquer pessoa, por qualquer coisa. Não, eu preciso ter meu domínio próprio, eu preciso entender que aquilo que as pessoas dizem de mim não define quem eu sou, e eu não tenho que dar importância para tudo que os outros dizem de mim. Entendeu? Eu tenho que dar importância para aquilo que o Senhor diz, porque a palavra do Senhor que é importante, de verdade. O que o Senhor fala para mim é o que importa. E eu tenho que ser guiada pelas tuas palavras. Então, entre a palavra do Senhor e a palavra dos outros, eu tenho que ser guiada por quem? Pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Então, que eu não venha ouvir o que os outros têm a dizer, que eu não venha dar ouvidos ao inimigo, porque quando você dá ouvidos para mentira, você fica longe da verdade. Então, vai surgir várias pessoas para criar situações com você. Gente, é impressionante. Quando você começa a buscar Deus, como tem pessoas que vão querer cutucar você, entendeu? Às vezes é até uma forma do inimigo querer saber se você está firme em Deus, para saber se você de fato está buscando com seriedade o Senhor, porque se de fato você está buscando com seriedade, você vai pedir a Deus domínio próprio, você vai tentar se conter, por mais difícil que seja, mas você vai tentar se conter, porque você sabe como você tem que agir, você sabe o que Deus espera de você. Então, assim, eu, sinceramente, né, preciso orar sempre por domínio próprio, e eu tô começando a fazer isso. Toda vez que eu vejo que vai ter uma situação conflitante, eu já oro antes, eu já preparo o terreno espiritual antes, justamente para o meu coração ficar em paz. Então, a gente precisa utilizar, gente, de estratégias para o nosso coração ficar em paz. Porque se a gente for buscar paz nesse mundo, se a gente esperar que as pessoas nos proporcionem paz, tá difícil, porque as pessoas estão querendo guerra ultimamente, tá? Se você é uma pessoa na sua, que não faz mal a ninguém, não quer prejudicar ninguém, mesmo assim vai ter pessoas contra você, mesmo assim vai ter pessoas que não vão estar satisfeitas. Tem gente que olha para você em paz, buscando a Deus e pensa, não, eu não aceito. Essa pessoa com essa paz, com essa tranquilidade, a pessoa querendo viver uma vida boa, bem-sucedida, não, eu vou me levantar. Eu não vou permitir que essa pessoa tenha paz, não. Por incrível que pareça, existe gente assim. Tem pessoas que quando sabe que você vai fazer uma viagem, antes de você viajar, já quer te deixar com raiva, entendeu? Que é pra você não ter uma boa viagem, que é pra você não ter uma boa experiência, bons momentos. Então a gente precisa se ligar, entendeu? Nas intenções das pessoas e não dar o gostinho do que elas querem, que é nos tirar do sério, entendeu? Então a gente tem que aprender a entregar os nossos sentimentos, as nossas emoções pra Deus, entendeu, gente? Parar de ser tão emocional, ser mais racional, entender mais, ter mais discernimento, entender mais o que é que as pessoas querem da gente, né? Entender que existem pessoas feridas que ferem, né? Quem é curado cura, quem é ferido fere. Então eu tenho entendido, eu tenho sido mais racional, digamos assim, porque quando você é uma pessoa muito emocional, você sofre. Então, se você é uma pessoa muito emocionada, muito emocional, não é que você vai ter que mudar a sua essência, mas peça a Deus uma blindagem. Você precisa proteger o seu coração. A Bíblia diz, de tudo aquilo que você deve proteger, proteja o seu coração, porque dele vem todas as fontes da vida. E o coração, gente, é as emoções, entendeu? Então a gente precisa aprender a proteger as nossas emoções pra gente não ser levado pelo vento, pra gente não ser levado pelas circunstâncias, porque se você é uma pessoa muito emocional, quando a pessoa tentar te ferir, você vai ficar mal, você vai perder seu dia,
você vai estar dando para a pessoa aquilo que ela deseja. Então, ai, fulano me fez mal, ai, tô triste, aí passa o dia todo triste, aí pronto, você perdeu o seu dia. Um dia que você podia sorrir, que você podia se alegrar, que você podia interagir com outras pessoas, viver bem, entendeu? Porque você merece viver bem, entendeu? Deus pagou o preço na cruz para você viver bem. Não é para você estar triste pelos cantos, entregando suas emoções aos outros, deixando os outros causar raiva e você se passar o dia todo irritado. O que você tá ganhando com isso? Sabe? Tá prejudicando sua saúde. Então, não dê esse gostinho pros outros, sabe? Diga a Deus, eu entrego minhas emoções ao Senhor, me dê domínio próprio, porque eu sei que eu não tenho que entregar as minhas emoções a ninguém. Eu acho que é uma das melhores orações que você pode fazer.